Nesse momento nós vamos dar início aqui ao nosso quadro, a Bíblia Responde. Hoje iremos falar sobre o tema batismo com o Espírito Santo, né? Você poderá estar ligando também se tiver alguma pergunta na área acerca do batismo com o Espírito Santo. Você também pode estar aqui no nosso canal, AD Barreiras, fazendo também alguma pergunta. Se você tiver alguma dúvida e essa dúvida não for sanada durante este quadro, você pode também estar lançando aí a sua pergunta acerca desse tema, sobre o batismo com o Espírito Santo. Pastor Adejalan, queremos fazer aqui a primeira pergunta, e o ideal é que o senhor iniciasse aqui nos explicando o que é, o batismo com o Espírito Santo. Bem, inicialmente é uma das crenças fundamentais da nossa igreja. O objetivo desse quadro é nós divulgarmos também as nossas crenças pentecostais. Estou aqui com a declaração de fé das Assembleias de Deus, e a nossa declaração de fé diz: cremos, professamos e ensinamos que o batismo com o Espírito Santo é o revestimento do poder do alto. Então nós podemos definir o batismo com o Espírito Santo como a imersão da pessoa no Espírito Santo, de forma que ela é revestida do poder do alto. É bom lembrar que talvez uma das dúvidas que alguns têm é que dizem que o batismo com o Espírito Santo é o mesmo de 1 Coríntios 12, 13. Lá em 1 Coríntios 12, 13 está escrito assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Nós fazemos uma distinção entre o batismo em um Espírito, que é este de 1 Coríntios 12, 13, e o batismo no Espírito Santo com a evidência de línguas. Então, para a Assembleia de Deus, existe uma diferença. O batismo em um Espírito, que é o batismo de 1 Coríntios 12, 13, é a introdução do crente no corpo de Cristo. Quando ele aceita Cristo, ele é introduzido no corpo de Cristo, que é a igreja. E neste momento ele se une a esse corpo e faz-se um com os demais crentes. Esse seria o batismo em um Espírito. Agora, o batismo com o Espírito Santo, nós cremos então com a evidência de línguas. É isso então que nós definimos, É a imersão do crente no Espírito Santo de forma profunda, de forma que ele é revestido do poder do alto e é então habilitado para ser uma testemunha eficaz de Jesus. Pastor, o senhor acabou de comentar aí acerca dessa diferença, o batismo em Espírito, e no Espírito. Para facilitar para aqueles que estiverem lendo a Bíblia, lendo a Palavra de Deus, ele pode encontrar algumas expressões, acerca do batismo no Espírito, e ter dúvida se realmente está falando sobre o batismo no Espírito Santo ou se está falando acerca de uma outra coisa. Então, quais são as expressões que costumeiramente aparecem na Bíblia? Olha, a expressão, o batismo com o Espírito Santo, ele aparece no Novo Testamento com outras expressões. Nós temos, o que nós chamamos de fraseologia, O Novo Testamento ele tem várias expressões para se referir ao batismo com o Espírito Santo, somente nos escritos de Lucas, no Atos dos Apóstolos. O batismo com o Espírito Santo, por exemplo, é chamado de promessa do Pai, Atos 1:4. Ele é chamado também de poder do alto, Lucas 24:49. É chamado também de dom do Espírito Santo, Atos 2:38, Atos 10:45. E é chamado também de virtude do Espírito Santo, em Atos 1:8. Então nós temos várias expressões que a Bíblia descreve para se referir ao batismo com o Espírito Santo. Nós temos também outras expressões, por exemplo, em Atos 2:4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 10:44 diz que caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Em Atos 11:15 diz que quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo. E em Atos 19:6 diz assim: veio sobre eles o Espírito Santo. Então essas expressões, veio o Espírito Santo, caiu o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, poder do alto, promessa do Pai, são expressões no Novo Testamento para se referir ao batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas. Então a pessoa tem que ficar atenta, porque muitas vezes diz: eu não estou vendo a expressão batismo com o Espírito Santo, ela aparece pouco no Novo Testamento.
mas devemos entender que ela aparece com outras expressões, com outros nomes, ou seja, a fraseologia do Lucas, ela é muito grande, ela é diversa, ele usa vários elementos para se referir ao batismo com o Espírito Santo, com a evidência de línguas. Então são vários nomes, né? Várias expressões. Está respondido. Nós vemos então aí, o senhor acabou de falar que nós encontramos aí fazendo referência, né, com poder, como virtude, como dons. Então, para que tudo isso? Ou seja, qual o objetivo de sermos revestidos de tanto poder assim do céu, de tanta graça assim de Deus, através do batismo com o Espírito Santo? Não é o objetivo disso tudo? Olha, a resposta dessa pergunta está em Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Uma coisa que nós observamos nos escritos de Lucas, tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos, é que o Espírito Santo ele é apresentado nos escritos de Lucas como um elemento capacitador. No livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo é apresentado como elemento capacitador. Quando vai falar de que Pedro respondeu, diz assim, cheio do Espírito Santo. Antes de falar que Estevão falou lá diante dos seus algozes, disse Estevão cheio do Espírito Santo. Ou seja, sempre Lucas enfatiza que antes da pregação, antes do testemunho, o texto diz cheio do Espírito Santo. Ele quer mostrar com isso que o Espírito Santo é um elemento capacitador. E é isso que a igreja crê, os pentecostais, a Assembleia de Deus crê, que o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ele é um elemento capacitador. Ele capacita o cristão, né, para ser uma testemunha eficaz de Jesus. Foi isso que aconteceu no Atos dos Apóstolos. No livro de Atos dos Apóstolos, depois que o Espírito Santo foi derramado, eles estavam trancados dentro de um quarto. E depois, numa sala, depois do batismo com o Espírito Santo, eles abriram as portas e foram para a praça pública testificar de Jesus. Ou seja, a igreja primitiva foi mudada, foi transformada por causa deste poder pentecostal. Então, esse é o propósito do batismo com o Espírito Santo. Devemos entender que o batismo com o Espírito Santo não está relacionado à salvação. Inclusive, o batismo com o Espírito Santo ele é distinto e é subsequente. É uma coisa diferente da salvação. Nós não afirmamos que somente os batizados com o Espírito Santo com a evidência de língua é que serão salvos. Jamais ensinamos isto. Nós ensinamos que o batismo com o Espírito Santo é distinto da salvação. A salvação é uma coisa, o revestimento pentecostal é outra. E o revestimento pentecostal é para capacitar a pessoa, para esta pessoa se tornar uma testemunha eficaz de Jesus. Foi assim no Atos dos Apóstolos, foi assim no início das Assembleias de Deus no Brasil, que o Evangelho pentecostal, sempre pregado com ousadia, de forma destemida, salvando vidas, libertando, expulsão de demônios. O Espírito Santo é um elemento capacitador, né? O senhor já frisou no início, mas o senhor comentou aí a questão de que as pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, isso não quer dizer que elas não são salvas. Realmente podem ser salvas sim, se estiverem, né, seguindo aí os padrões deixados por Jesus Cristo. Mas fica também aquela dúvida, como eu falei, o senhor frisou no início, mas só para deixar mais fixo aqui aos nossos ouvintes, quando a pessoa não é ainda batizada com o Espírito Santo, a gente sabe que isso não significa que ela não tenha o Espírito Santo. Sim. Ela tem, né, o Espírito Santo. Às vezes tem muitas pessoas que têm essa dúvida, então eu não tenho o Espírito Santo, né? Então exatamente. A pessoa, quando aceita Jesus, ela já passa a ter o Espírito Santo. 1 Coríntios 12:13, ela é batizada em um Espírito, ela é introduzida no corpo de Cristo. Inclusive, ela só foi salva e se converteu por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém pode ser salvo se não for pelo Espírito Santo. Mas, segundo a nossa crença pentecostal e bíblica, ela não quer dizer que ela foi batizada com o Espírito Santo com a evidência de línguas. Então, são duas coisas distintas, né? Ela é salva, ela tem o Espírito Santo, mas ela não tem ainda o batismo com o Espírito Santo com a evidência de línguas. Ela só passa a ter quando ela, então, fala em línguas, mostrando assim, essa era a evidência no Atos dos Apóstolos, que ela recebeu o batismo com o Espírito Santo com a evidência de línguas, né? Pastor Odejalan,
evidência de que alguém, como é que a gente sabe que alguém recebeu o batismo com o Espírito Santo? O que evidencia isso? Olha, a evidência para nós do batismo com o Espírito Santo são as línguas, ou seja, a prova de que alguém foi batizado com o Espírito Santo, né, na crença pentecostal, é ele falar em outras línguas, né? Isso foi a evidência no livro de Atos dos Apóstolos. No livro de Atos dos Apóstolos nós observamos isso. Sempre no Atos dos Apóstolos, a Bíblia, quando descreve essas manifestações, a Bíblia mostra em alguns lugares de forma clara, em outros lugares de forma não clara, mas implícita, ou de forma explícita ou implícita. No caso, por exemplo, de Atos 8 em Samaria, que nós estudamos na revista Escola Dominical, o texto não diz que eles falaram, mas diz que os apóstolos imporam as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Embora ele não está falando explicitamente que houve a manifestação de línguas, mas implicitamente está, porque o mágico, né, o Simão, ele ofereceu dinheiro. Se ele ofereceu dinheiro, é porque ele viu alguma coisa, alguma manifestação. Então, teve um sinal visível. Qual foi o sinal visível que Simão viu para oferecer dinheiro? Quando os apóstolos impunham as mãos, as pessoas, a expressão bíblica diz que eles recebiam o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ali se refere ao batismo com o Espírito Santo. Já em outros momentos na Bíblia, como em Atos 19, em Éfeso, diz que falavam línguas e profetizavam. Em Atos 10, na casa de Cornélio, diz que caiu o Espírito Santo e o texto diz claramente falavam línguas e profetizavam. Ou seja, no livro de Atos dos Apóstolos, seja explícita ou implicitamente, a evidência sempre foi o falar em outras línguas. Então, para nós pentecostais, para nós assembleanos, se uma pessoa pulou, sapateou, rodopiou, mas não falou línguas, então não foi batizada com o Espírito Santo. Se não fez nada disso, mas falou em línguas, foi batizada com o Espírito Santo. Inclusive, a primeira crente batizada com o Espírito Santo no Brasil, a irmã Celina de Albuquerque, né? Foi na casa dela que começou a Assembleia de Deus no Brasil. Ela foi a primeira brasileira a falar em outras línguas. Ela falou em outras línguas por quase 2 horas ininterruptamente, movida pelo Espírito Santo, né? Então, a evidência desde os tempos apostólicos e em todos os períodos da história da igreja, inclusive a nossa experiência da nossa história da nossa igreja, sempre foi o falar em outras línguas. Então, falar em outras línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Eu lembro-me aqui de um fato, e eu estive presente nesse dia, então não é um testemunho de terceiros, né? Eu estive presente neste dia e tinha ali um pastor pregando a palavra de Deus. Ele não chegou nem mesmo a concluir os seus estudos do segundo grau, do ensino médio, e teve um momento na mensagem que ele deu uma pausa e começou a falar em uma língua que para a gente era estranha, né? Mas ali no púlpito tinha um outro pastor, né, que não era daqui da nossa cidade, de Barreiras, um outro pastor, e ele falava, se eu não me engano, era em hebraico, né? Conhecia um pouco de hebraico, e na oportunidade dele, ele citou que aquele pastor que não tinha nem mesmo o estudo ali do segundo grau, em um determinado momento ele começou a falar em hebraico, não lembro se era hebraico, se era grego, eu acho que era hebraico, e mostrando ali que ele estava falando em um outro idioma, mesmo sem conhecer aquele idioma, né? Isso faz parte também daquele. Faz parte. Para nós pentecostais existe a crença em línguas, né? Pode ser o que nós chamamos, uma linguagem mais técnica, né? Xenolalia e glossolalia. A xenolalia foi o que aconteceu no Pentecostes, foi falar em outros idiomas. As pessoas que criticam as línguas estranhas dizem, mas no dia de Pentecostes foi idioma. Então hoje, as pessoas que falam línguas não é idioma. Nós cremos em 2 fenômenos. O primeiro fenômeno é a xenolalia, foi o que aconteceu no dia de Pentecostes, foi falar em outros idiomas, movidos pelo Espírito Santo. Por quê? Para mostrar a universalidade do Evangelho. Até então, se estava muito com a visão que o Evangelho era limitado ao povo judeu. Quando houve o dia de Pentecostes, que eles começaram a falar das grandezas de Deus nos idiomas, vários idiomas de pessoas que estavam ali, o que Deus queria mostrar? Deus queria mostrar que a mensagem do Evangelho é universal. Então, a universalidade do Evangelho, por isso que eles ficaram espantados. Mas quando nós chegamos na carta aos Coríntios, já não é mais um fenômeno de idioma. Na
na carta aos Coríntios, quando Paulo fala sobre o uso de línguas e o dom de línguas, ali não é mais idiomas, ali é um fenômeno que nós chamamos na linguagem técnica de glossolalia, que é o ato de falar em outras línguas. Então são dois fenômenos que acontecem. Uma pessoa pode falar em outro idioma movido pelo Espírito Santo e pode falar em também línguas que não são idiomas. São dois fenômenos que nós cremos. Então isso é perfeitamente possível, né? Isso que você falou aí. Na história da Assembleia de Deus registra que um certo homem, por exemplo, um judeu, foi para assistir um batismo na Assembleia de Deus, no Rio, e quando ele estava lá, ele era um judeu, ele viu uma pessoa saindo das águas, e a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, né? E falava em línguas, em idioma hebraico. E a história diz que ele levantou as duas mãos e dizia: essa é a glória de Israel, essa é a glória de Israel. Ele era um judeu e se converteu ao Evangelho de Cristo, né, por aquele fenômeno. Então isso é interessante ficar bem claro, né, para as pessoas, que as pessoas às vezes veem o movimento pentecostal como um bando de fanáticos, de loucos, né, que estão ali simplesmente movidos por um sentimentalismo, mas nós vemos no Ato dos Apóstolos, em vários momentos do Ato dos Apóstolos, que era o mover do Espírito Santo, né? É claro que o movimento pentecostal hoje, infelizmente, às vezes não está tão puro como deveria estar, né? Mas já temos hoje, infelizmente, arremedos, já temos aí, enfim, mas a pureza do movimento pentecostal, ela deve ser mantida pelo ensino bíblico, pelo ensino da palavra de Deus. Por isso que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela prima, né? Exatamente por isso, temos reuniões de estudos da Bíblia, cremos nas manifestações de Deus, cremos no batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas, cremos que os dons espirituais estão em evidência também nos dias atuais, enfim. Eu escutei um estudo, né, um comentário, na verdade, de um crítico com relação ao batismo com o Espírito Santo. Ele afirmava que estava restrito ao período apostólico, né, justamente esse período aí citado em Atos 2, né, a partir de Atos 2, citado por Lucas, né. Aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Olha, a questão a questão da continuidade do batismo com o Espírito Santo, né? A nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, ela fala sobre a extensão da promessa. O Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes e depois aconteceu em outros momentos no livro de Atos. Aconteceu em Samaria, aconteceu na casa de Cornélio, aconteceu em Éfeso em Atos 19, em vários momentos do livro de Atos. Isso mostra então que não foi um fenômeno, no livro de Atos dos Apóstolos não foi restrito ao Pentecostes. Mostra ali que aconteceu em outros momentos. Em Samaria, alguns chamam, por exemplo, de um Pentecoste samaritano. Então, vários momentos do livro de Atos dos Apóstolos aconteceu o derramamento do Espírito Santo com a evidência de línguas. Isso já é uma prova que ele não ficou restrito ao dia de Pentecostes. Mas se nós formos também para a história da igreja, nós vamos observar também que dentro da história da igreja, as manifestações pentecostais, elas aconteceram em praticamente todos os períodos da igreja. Muitas pessoas dizem, o movimento pentecostal é um movimento novo, surgiu agora no século XX. O movimento pentecostal, ele nasceu no Ato dos Apóstolos, ele prossegue em todos os períodos da igreja. É claro que houve alguns períodos da igreja em que essas manifestações tiveram menos, mas elas estiveram menos, o fato delas estarem menos é porque se buscou menos, se ensinou menos. Quando se busca, quando se ensina pouco, então há menos evidência, né? Manifestação. Mas quando começou-se a buscar com mais intensidade, houve mais manifestações. Então, ou haver mais ou menos manifestação, foi em função de ter buscado mais ou menos. Então, esse é um fator determinante, né? Isso é um ponto a ser observado também. Eu lembro de um testemunho do pastor Odilon Barbosa, saudoso pastor Odilon Barbosa, hoje, né, ele já não está mais conosco, já faleceu, mas foi um dos primeiros pastores aqui do campo de Barreiras, Bahia, né? E eu não vou contar aqui todo o testemunho dele, mas foi ainda quando criança, né, ele recebeu o batismo no Espírito Santo e ele nem sabia, né, ele nunca tinha ouvido falar de estudos sobre isso, ele nunca tinha ouvido escutar nada, ele era apenas uma criança, um fenômeno aconteceu e ele foi batizado no Espírito só depois, né, de mais adulto, que ele foi compreender o que havia acontecido com ele ali na infância. Então é uma prova de que o Espírito Santo ainda
atua fazendo nesta obra aí de nos revestir com este poder. Exatamente. Olha, em Atos 2,39, a Bíblia diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos 2,39. Portanto, esse texto está mostrando claramente que a promessa do batismo com o Espírito Santo, do poder pentecostal, não ficou restrita ao período apostólico, era para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Um outro argumento que as pessoas utilizam para dizer que o batismo com o Espírito Santo, ou este revestimento, este movimento, ficou restrito ao período apostólico, dizem que era porque naquele período a igreja estava começando, precisava então de um elemento para impactar o paganismo. Mas ora, se a igreja, quando estava começando, ela precisava do revestimento pentecostal, e a igreja da atualidade? Ou seja, conforme eu falei agora há pouco, o derramamento do Espírito Santo no livro de Atos, ele era capacitador, ele capacitava a igreja. Olha a mudança que aconteceu no ato dos apóstolos, com a igreja cheia do Espírito, antes do Pentecoste, depois do Pentecoste, capacitou. Se ele foi um elemento capacitador do livro de Atos, ele continua sendo um elemento capacitador nos dias atuais, porque o mundo só pode ter avançado tecnologicamente, mas o paganismo continua aí, o mesmo paganismo, talvez até só com uma roupagem diferente, né? Mas nós estamos enfrentando os poderes das trevas, estamos envolvidos numa batalha espiritual, conforme a gente vê no tema da nossa lição. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é para os dias atuais, ele é uma promessa para os dias atuais, ele continua em vigência, ele continua atual. Essa é uma crença inegociável para nós pentecostais. Jesus, ele continua batizando com o Espírito Santo. E aquele que não é batizado com o Espírito Santo, você ouvinte que está ouvindo o nosso programa, que não é batizado com o Espírito Santo com a evidência de línguas, você deve buscar este revestimento pentecostal. Ele introduz o cristão numa nova dimensão espiritual, né? Então, sim, respondendo a sua pergunta, ele sim, está em vigência nos dias atuais. A Bíblia, a história e a experiência têm mostrado isso. Três coisas têm mostrado isso: a Bíblia, os textos bíblicos, a história da igreja e a experiência. Ela tem mostrado que o batismo com o Espírito Santo continua em vigência nos dias atuais. Temos aqui uma pergunta, pastor, do nosso canal, o irmão Maxwell Porto. Ele faz uma pergunta: para uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo, ele tem que falar em outras línguas e entender também o que está falando? Tem que ter as duas coisas? Não necessariamente, né? Ele não tem que necessariamente entender. Inclusive, eu vou responder primeiro essa questão que a gente não tinha tocado ainda: o que fazer para ser batizado com o Espírito Santo? Existe regrinha? 7 glórias a Jesus, 3 aleluia, estou batizado. Não existe regrinha para ser batizado com o Espírito Santo. Você tem que fazer, primeiro, você tem que crer no que a Bíblia diz. A promessa existe, ela é para os dias atuais, então crer. Segundo, você tem que buscar, e buscar com oração, buscar com intensidade, né? Então tem que crer e tem que buscar, tem que ter uma vida realmente, né, de busca. Agora, respondendo ao que ele perguntou aí, a pessoa não necessariamente ela sabe o que ela está falando. Inclusive, quando a pessoa fala em outras línguas, ela está, segundo lá em Coríntios 14, aí pode acontecer o batismo com o Espírito Santo, ou a pessoa pode estar no estágio mais adiantado, que é o dom de línguas. Quando Paulo fala em Coríntios 14 sobre o dom de línguas, que ele traz alguns regulamentos em relação ao exercício dos dons na igreja de Corinto, que continuam válidos para o dia de hoje, as línguas estranhas, quando a pessoa fala em língua estranha, o que acontece naquele momento? As línguas são dirigidas a Deus. A pessoa está se dirigindo a Deus mediante o Espírito Santo. E essa língua que ele está falando pode ser em forma de oração, de louvor, de cântico. Ele pode estar invocando uma bênção, ou ele pode estar pronunciando uma ação de graças. É isso que acontece quando a pessoa fala em língua estranha. Então, ou ele está orando, ou ele pode estar louvando, ele pode estar invocando uma bênção, uma ação de graças. A Bíblia diz que ele fala em mistério, ou seja, coisas incompreensíveis a quem fala e aos ouvintes. Paulo utilizou a expressão fala em mistério. Por que em mistério? Porque é incompreensível para ele e para os ouvintes que estão ao redor, por isso que é chamado de mistério. Mas se ele tiver o dom de interpretação, ou alguém tiver, aí sim. Mas no caso, Paulo chama, lá em 1 Coríntios 14, 2, diz, fala de mistérios. 1 Coríntios 14, 2,
fala de mistério. Ninguém entende porque fala de mistérios. Então, as línguas estranhas, ela pode ser louvor, pode ser adoração, pode ser ação de graças, enfim, ela pode. Uma coisa fica certa, é que quando a pessoa está falando em línguas estranhas, é um sinal de que ela está em comunhão com Deus. Claro, logicamente, essas línguas sendo genuínas, verdadeiras. E a Bíblia, e Paulo escrevendo em 1 Coríntios 14:4, ele diz assim: o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Então, falar em línguas, segundo 1 Coríntios 14:4, é uma edificação para quem fala. Quem fala em línguas está edificando a si mesmo. O que é edificar? Edificar quer dizer construir. Todos conhecem essa linguagem de edificação, é de construir. Então, uma pessoa que fala em línguas, ele está edificando a si mesmo. 1 Coríntios 14:4. Ou seja, ele está fazendo a sua fé e a sua vida espiritual crescer. Então, para nós pentecostais, falar em línguas é uma forma de edificação espiritual. A fé cresce, a vida espiritual cresce. Por quê? Porque coloca a pessoa direta em comunhão com Deus por meio do Espírito Santo.